Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar possibilidades ao se mixar uma guitarra. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o espectro de áudio de uma guitarra, ok? Para a gente não mexer em equalizações que não vão trazer nenhum resultado. Eu separei duas músicas aqui para servir de exemplo para esse vídeo e eu vou querer escutar a guitarra de uma dessas músicas. Então vamos dar uma escutada nessa guitarra aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada, vou abrir um equalizador à parte e vamos dar uma olhada em como as frequências de uma guitarra se comportam, tá? Eu vou abrir também um outro plugin, que é o Isotope, Ozone. E esse plugin, no momento, o que ele vai fazer é me mostrar as frequências que estão acontecendo nessa guitarra aqui. Então vou botar a guitarra para tocar. Ok, a gente meio que tem esse desenho aqui, que nesse caso está explicando como está funcionando essa guitarra e as guitarras de maneira geral. Olha, esse grosso aqui que está mais ou menos em 90 Hz, basicamente está mostrando onde é a região mais grave da guitarra. O Mi corda solta é mais ou menos 83 Hz. Só que nesse caso aqui ele está tocando um Sol, então a gente já está se aproximando dos 90, 90 e tantos Hz. Então esse é um primeiro ponto de edição de uma guitarra e é um dos mais graves, certo? Então se a gente mexe, por exemplo, numa guitarra em 50 Hz, em 60 Hz, possivelmente a gente não vai estar tendo resultado nenhum. Já se a gente aumenta aqui, vamos supor essa frequência aqui, então 97 Hz, estou aqui 92, 97, e aí a gente aumenta, vou colocar para tocar e vou mexer nessa frequência. Então, quando a gente aumenta ela, ela ganha um pouco mais de corpo. Embora seja uma guitarra magra por natureza, ela ganha mais corpo. A próxima frequência que a gente vai achar é basicamente, não mais a parte grave, mas sim onde ela se faz presente. Então, ao invés de ficar olhando para gráficos e anotações, eu vou preferir encontrar ela com vocês, que é o que a gente vai ter que fazer nas guitarras que a gente mixa. Então vamos lá. Então, mais ou menos em 350 Hz a gente encontrou o médio dessa guitarra e onde ela realmente se faz presente. Então, a gente consegue aumentar e diminuir a representatividade dessa guitarra mais ou menos nessa frequência aqui de 340 a 350. A gente consegue deixar uma guitarra mais até lamacenta se a gente aumentar demais e mais magrinha, basicamente para um preenchimento lá no fundo, se a gente não quiser que ela apareça tanto. Então vou mais ou menos, mais uma vez olhar esse gráfico e ver o que acontece quando eu aumento e tiro essa frequência. Beleza? As guitarras geralmente têm uma terceira região de frequências, que eu chamo de o nariz das guitarras, a parte mais anasalada de uma guitarra, por volta de 1000, 1200 Hz, e vamos tentar encontrar o nariz dessa guitarra também. Então vamos lá. Pronto, no caso essa guitarra 2K, então é onde ela fica um médio agudo, né, que a gente chama de médio agudo. Então no caso de uma guitarra que está faltando isso, você pode acrescentar e se estiver sobrando você pode tirar
mais ou menos nessa região dessa guitarra. Mas é só você testar, é só você abrir o equalizador e ir aumentando para descobrir onde é que estão os pontos chaves de edição de cada guitarra. Então até agora a gente já achou mais ou menos 90 Hz, que não teve muito efeito porque essa guitarra não é uma guitarra tão aguda, né? A gente achou 350 Hz como o médio anasalado, mais um médio presente de uma guitarra. A gente achou o nariz da guitarra em 2K e agora a gente vai achar a presença da guitarra. Então, vamos lá. Então aqui em 4.900 a gente tem como fazer uma guitarra ter mais brilho, ter mais presença. Então a primeira coisa quando a gente mixa a guitarra é ter a noção de onde ela fala, né, em relação ao equalizador, para a gente não mexer em frequências que não vão adiantar de nada. Vou zerar aqui nosso equalizador. A segunda coisa que é importante a gente se ligar quando mixa guitarra é produzir de forma eficiente essas guitarras. A maioria das bandas que está começando, né, ela costuma gravar 2, 3, 4 guitarras fazendo checo-checo, fazendo a mesma coisa do começo ao fim, 2 guitarras esquerda e direita gravando exatamente do mesmo jeito. Isso basicamente vai emboloar com o violão, com o teclado e mais um monte de coisa que geralmente as bandas que estão começando gostam de colocar. Então, às vezes uma guitarra só bem localizada ou 2 guitarras com timbres diferentes fazem todo o serviço de 30 guitarras tocando a mesma coisa. Vamos ter como exemplo essa mesma base dessa segunda música aqui. E eu tenho 2 guitarras, uma em 40 para a esquerda e outra em 40 para a direita. Vamos dar uma escutada o que é que elas estão fazendo. Percebem que elas estão fazendo coisas bem diferentes. Então, além de estarem em espectros diferentes em relação à esquerda e direita, elas têm papéis diferentes. Uma faz um tchin, 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 e a outra faz mais uma base mais preenchida, tá? Então, esse é um fator importantíssimo quando a gente grava guitarra. Coloca cada guitarra no seu lugar com o seu papel. Essa segunda música... Então a gente vê também mais um caso de 2 guitarras diferentes com timbres diferentes fazendo coisas diferentes. Então a produção de uma guitarra dentro de uma música é o segundo ponto que eu queria abordar aqui. A terceira coisa é como é a minha metodologia ao se gravar uma guitarra. Tem milhões de formas de gravar uma guitarra. Tem gente que grava direto na linha e trabalha todo o timbre no computador. Tem gente que usa pedaleira e no meu caso eu uso um ampli valvulado. É a forma com que eu acredito que fica mais legal e é que eu sempre trabalhei, certo? Tem gente que faz maravilhas com guitarra ligada direto na linha. Então eu realmente sou acostumado da forma mais clássica, que é amplificador com microfone na boca do amplificador. Eu gravo no amplificador Fender Hot Rod Deluxe. Eu vejo aqueles vídeos americanos de pessoas com 30 gabinetes valvulados sensacionais. Bom, é o que eu tenho. E eu passo para um pré da Universal Audio, o Twinfinity. Mas cada um tem seu equipamento, quem tem outros amplificadores assim deve fazê-lo, e quem não tem, deve gravar direto na linha. Eu vou mostrar possibilidades para todos os tipos de gravações de guitarra. Então essa é a forma com que eu gravo. Então isso geralmente faz o som vir pronto, ou praticamente pronto, de forma que eu não precise mexer muito quando eu estou mixando guitarra. Pode notar que eu não uso muita coisa aqui. Essas são guitarras já mixadas, que a gente vai ouvir os exemplos e como ficaram na master final. Então, para entender como eu mixei essas guitarras, eu quero mostrar, são trechinhos de músicas, de 2 músicas a qual eu mixei e que tem guitarras. Eu vou mostrar essa primeira música aqui, só o trecho em que eu separei para vocês de guitarra. Então vamos lá, tem 2 guitarras base e uma guitarra solo.
é que eu fiz nessa guitarra limpa? Já veio praticamente desse jeito. Olha, quando ela chegou, eu basicamente cortei 166 Hz, ou seja, eu deixei todo o grave dessa música para o baixo, tá? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Guitarra e baixo tem que conversar muito, tá? Então eu tirei o corpo dela inteiro. Então deixei ela só marcando nos agudos. Vamos ver com e sem esse filtro. Provavelmente você não percebeu diferença. Sim, porque eu toquei realmente as regiões agudas dessa guitarra. Então não tem porquê eu deixar um equalizador, deixar a guitarra mostrando frequências que eu não toquei. Até porque eu não quero. Eu quero que ela use realmente só as frequências agudas. Então isso me possibilitou tirar ruídos de ar-condicionado, de caminhão. Eu não tenho um estúdiozão aqui. Então as coisas que passam do lado de fora podem sair na gravação. Isso me fez limpar e noto que eu não fiz muita coisa. Eu não mexi mais nada. Eu gostei do som que veio. Aí eu passei por um compressorzinho da Waves, muito legal. Eu uso praticamente todas as minhas guitarras, o CLA 3A, e vamos dar uma olhada em como ele mexeu no som da minha guitarra. Basicamente é a configuração padrão. Eu não mexi, aumentei um pouco o ganho e só. Esse compressor é bem plug and play e dá uma timbrada muito bonita. Então vou ficar alternando aqui no bypass antes e depois. Ele dá uma valvulada, um clequezinho que eu gosto demais. Então, basicamente o que eu fiz foi isso aqui. E depois eu abri mais um equalizador, porque o CLA 3A mexe no timbre, né? Ele é um compressor que timbra, não só que comprime. E aí eu quis tirar um pouquinho dessa região de 4, que a gente identificou até como se fosse a presença da guitarra. Vamos ver se dá para perceber, que é muito sutil, 1 dB só, ver se dá para perceber alguma mudança. É um agudinho que não incomoda só a guitarra, mas com a música inteira me incomodava. Então eu tirei nessa região que a gente já buscou. Então, não é para sair por aí dizendo, então você tem que tirar 1 dB em 4K. Não, você identifica as frequências da guitarra, que foi o exercício que a gente fez no começo, e depois você sabe onde elas estão. Para se você escutar e ver que está sobrando ou se está faltando, né, você consegue mexer. Então, basicamente, você tem que fazer esse exercício antes, de reconhecimento do instrumento que você está brincando, né? E aqui eu coloquei um reverbzinho, o Reverb 1, e o Reverb 1 é um reverb de room. Eu usei o True Verb. Vamos ver se dá para escutar com e sem. Dá uma espacialidade gigantesca, né? Então é muito legal esse reverb aqui. Nesse reverb eu usei 2 equalizadores. Eu só quis reverberar o médio e o agudo. E mesmo assim, essa frequência aqui de 2, o nariz que a gente achou, eu não quero reverb no nariz da guitarra. Então eu usei um equalizador e logo depois eu coloquei um novo equalizador, porque eu achei que essas frequências aqui, o 520, aquela parte lamacenta da guitarra, e 1500, eu também não estava gostando de como o reverb estava atuando em cima delas. Então, nessa mixagem eu usei 2 equalizadores, mas basicamente eu usei dois reverbs, um reverb de sala e um reverb de hall. O segundo reverb foi o Lex Hall, tá? 1 segundo, e usei também equalizadores para quase do mesmo jeito do reverb de sala, menos acentuado. Mas para esse efeito aqui de base eu não usei o reverb de hall, só usei o reverb de sala. Vamos dar uma olhada nesse segundo aqui, segunda guitarra. Mais uma vez uma guitarra sem corpo, né? Bem magrinha mesmo, para só fazer o preenchimento da música. E usei também o CLA, deixa eu ver se está nas mesmas configurações, sim, mesma configuração, e um reverbzinho
de sala também, esse reverb 1. Depois eu utilizei uma guitarra solo.